Caros amigos, no último episódio nós falamos das perguntas hipotéticas, reflexivas, exploradoras e teste. E agora nós vamos falar sobre as perguntas circulares, que são perguntas que buscam entender como as pessoas ou os grupos se relacionam ou se percebem. Então ela busca olhar padrões que se repetem, padrões que ligam, pontos que se relacionam, como é que as interações acontecem nos grupos e nessas relações entre as pessoas. Regra geral, as perguntas circulares são perguntas reflexivas que buscam um deslocamento, buscam circular uma informação, circular algo entre os diferentes elementos que se relacionam e acabam gerando um certo deslocamento com esse movimento todo que acontece. Então, eu posso ter um deslocamento tempo, um deslocamento de crença, um deslocamento nas relações, enfim, como que esses movimentos vão acontecendo dentro dos grupos e quais são as informações relevantes que nós podemos obter a partir das perguntas. E aí, qual é a ideia dessa pergunta circular? É fazer com que a pessoa que às vezes está cristalizada ali em um determinado momento ou com uma determinada ideia, possa olhar outras contribuições e a partir dessas outras contribuições conseguir fazer algum movimento ou mudar a sua perspectiva ou de repente se colocar no lugar do outro e a partir disso também ter uma nova percepção sobre a questão. E aí nós temos várias possibilidades de circularidade para colocar nas perguntas. Então, nós temos, por exemplo, a pergunta circular em relação aos outros. E aqui nós estamos falando dos outros que estão presentes. Então, aqui a ideia é um convite para a inversão de perspectivas, para a inversão de papéis, por exemplo, um exercício para imaginar o que o outro está pensando, qual é a percepção do outro, o que o outro faria. Isso falando de alguém que está ali presente naquele momento em que você está fazendo essa pergunta ou tendo essa interação. Então, por exemplo, se você fosse o dono do imóvel, como que você se sentiria se o locatário devolvesse o imóvel danificado ao término da locação? Imaginando aqui que tanto o dono do imóvel quanto o locatário estão presentes diante dessa pergunta quando você está fazendo. Ou então, como você acredita que o advogado da outra parte vai receber essa proposta? Ou então, se você estivesse no meu lugar, como você perceberia essa situação? Típico inversão de papéis, né? Se fosse para você, você aceitaria essa proposta que você está me oferecendo? Também estou aqui fazendo essa inversão. Se você perguntar para fulano, que está aqui, né, presente, qual você acredita que seria a opinião dele? Então, percebem que você está fazendo uma circularidade em relação a uma outra pessoa que está ali. Mas você não está perguntando diretamente para outra pessoa, mas você está perguntando indiretamente como outra pessoa perceberia o que aquela pessoa diria. Então, essa aqui é essa primeira forma de perguntar. A outra é a circulação em relação a terceiros. Então, é algo bem parecido com essa primeira, só que ao invés de eu falar de um terceiro que está presente, eu vou falar de um terceiro que está ausente. Então, essa é uma forma de eu trazer para a conversa, por meio da pergunta, alguém que não está ali e que, de alguma forma, influencia ou é impactado ou está relacionado com a resposta que seria importante obter. Então, aqui eu estou buscando um olhar de alguém que está fora para trazer esse olhar indiretamente para dentro. Na mediação, essa pergunta é muito útil, porque eu posso trazer pessoas indiretamente, por exemplo, para dentro da mediação. Então, um exemplo. Como vocês acreditam que o seu filho se sentirá em relação a esse acordo de convivência que vocês, pais, estão elaborando? Então, o filho não está aqui, mas eu estou pedindo para esses pais falarem da percepção deles em relação ao que o filho imaginaria. O que os seus sócios pensam sobre o regime de bens que você está combinando para o seu futuro casamento? Os sócios não estão ali, mas eles podem ser impactados por uma decisão sobre o seu regime de bens. Então, pode ser interessante fazer essa pergunta. Ou então,
se o seu pai estivesse aqui, como ele reagiria numa situação como essa? Muitas vezes eu usei esse recurso. Numa situação difícil, eu pensava para mim, puxa, se meu pai estivesse aqui ou se o meu avô estivesse aqui, como ele resolveria essa situação? E isso, em alguns momentos, foi super importante para eu ampliar o meu olhar. Como o seu segundo marido vai reagir se as suas filhas do primeiro casamento forem morar com vocês agora? Então, essa é uma pergunta que faz introduzir naquela conversa esse segundo marido que de alguma forma vai ser impactado se vierem outras crianças morarem junto. Outra pergunta comum: como provavelmente o juiz vai julgar o seu caso? Aqui eu estou buscando essa circularidade em relação ao terceiro, trazendo um terceiro de fora para dentro daquele contexto em que a pergunta está sendo formulada ou que a decisão precisa ser tomada. Aí eu tenho a circularidade em relação à relação. Fica repetido, mas é isso mesmo, circularidade em relação à relação. Aqui qual é a ideia? Levar as pessoas a refletirem sobre os vínculos que acontecem. Então, vínculo familiar, empresarial, laboral, ou de amigos, enfim, os vínculos e como é que eles se mantêm, se prolongam, ou se encerram, como eles vão interagindo, esses vínculos. Então, eu posso perguntar assim: como vocês imaginam que ficará a relação de vocês se vocês não entrarem num acordo? Eu estou fazendo um exercício para buscar uma informação especificamente sobre a relação. Como você acredita que a equipe vai conseguir atuar em conjunto nesse projeto após você tomar essa decisão? Então, aqui de novo, eu estou falando da relação daquela equipe. O que precisa estar presente para que essa relação funcione bem? De novo, estou explorando a relação. Relação sempre fala sobre diferentes elementos em conjunto. Depois nós temos um outro tipo de circularidade que tem relação com o tempo. E aí eu vou explorar passado, presente e futuro, essa questão da intertemporalidade. Então aqui a ideia é, de alguma forma, sair do tempo em que a pessoa está cristalizada. Às vezes, uma pessoa adulta está tomando uma decisão ou fazendo uma escolha com base em algo que ela viveu na infância. Então, eu posso usar uma pergunta que vai trazer essa circularidade no tempo, do passado para o presente, para que ela possa fazer aí algum tipo de movimento, se ela entender que é o caso. Por exemplo, eu posso perguntar: como era a relação de vocês quando vocês se conheceram? E aí, a partir disso, encontrar um ponto em comum em que, de repente, eles conseguiram falar a mesma língua ou se entenderem e, a partir daí, buscar um ponto em comum no presente. Eu posso, por exemplo, usar a seguinte pergunta: como vocês imaginaram que seria no começo da sociedade e o que de fato acabou saindo diferente? Então, aqui eu estou circulando também passado e presente. O que mudou de ontem para hoje? Passado e presente. Como vocês pretendem resolver essa situação daqui para frente? Aí eu estou falando de presente e de futuro. Como você imagina que vai funcionar essa empresa até o juiz julgar o caso, supondo daqui 10 anos? Então, de novo, se eu tiver um conflito societário e aí fica um conflito pendente por 10 anos, como que isso vai ser administrado? Eu estou falando de presente para o futuro. Ou então, como você imagina que vai ser a sua vida se você acordar amanhã e essa situação, esse problema tiver desaparecido? Eu também estou fazendo aqui uma circularidade, jogando do futuro para o presente. Esses movimentos de passado, presente e futuro fazem com que a gente consiga, de alguma forma, sair dessa cristalização e poder dar um passo, seja lá para que lado a pessoa queira ir. Mas é importante conseguir entender quando você está adequada no lugar que você está tomando decisão. E por fim, a circularidade que estimula a comparação de diferentes situações. E aqui, o que se busca? Entender as diferenças e gerar reflexão a partir dessas diferenças que foram identificadas. Então, todas as relações têm diferentes pontos de vista e eu posso, a partir das diferenças, buscar essas reflexões. Em que períodos dos últimos 10 anos a situação financeira
estava melhor do que agora? E aí eu posso tentar pensar ali 2, 3 anos, entender o que aconteceu naqueles anos e fazer essas comparações. Quando a mãe de vocês faleceu, qual dos filhos chorou mais ou sofreu mais? Aí você vai entender como eram as relações daquela família. Essas são situações de comparação e a partir da comparação você consegue buscar esses deslocamentos. Para resumir, perguntas circulares. Elas buscam deslocar elementos dentro de um sistema para que eles possam passar pelas interações e aí buscar uma reflexão. Para, a partir dessa reflexão, conseguir fazer algum movimento. Elas podem ser circulares em relação ao outro que está presente, circular em relação ao outro que não está ali presente, que são os terceiros, circular em relação à relação, circular em relação ao tempo, passado, presente e futuro, e circular para estimular comparações. Depois de todo esse movimento da circularidade, nós vamos falar no próximo episódio sobre as perguntas sistêmicas com base nas constelações familiares do Bert Hellinger.